bom nós estarmos aqui cultuando a Deus, né? Que bom nós estarmos aqui enquanto membros que unidos formam um corpo, entendendo essa perspectiva de ser igreja, de estar na igreja, nós estarmos aqui trazendo sentido às nossas vidas e cultuando a Deus. E nisso, edificando uns aos outros. De alguma forma, é nisso que nós vamos conversar hoje, né? Nós iniciamos essa nova série de mensagens, né? Igreja, comunidade essencial. E domingo passado, o reverendo Orlando trouxe para nós a perspectiva da igreja essencial pelo viés da família. Nós lemos lá em Tito, né, e nós podemos entender a igreja como uma comunidade de família estendida, né? E hoje nós vamos caminhar neste mesmo caminho, trilhando essa mesma rota, mas a ideia hoje é nós pensarmos a igreja, comunidade essencial, pela perspectiva do corpo. Né? Ou seja, nós, membros unidos, formamos um corpo. E de antemão eu já gostaria de levá-los a pensarmos alguns aspectos sobre isso. A exemplo da palavra de Deus, que de Gênesis a Apocalipse vai apontar para Jesus Cristo. Nós temos a Bíblia, né? Toda a Bíblia, escrita a várias mãos, por um período de tempo demasiadamente longo, mas nós sabemos que toda palavra, toda vírgula, inspirada por um único ser, né? Deus. Né? E toda a sua história, toda a revelação de Cristo, ela vai apontar para um único caminho. E quem é o nosso caminho? Jesus Cristo. Né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda a Bíblia, então, ela aponta para a centralidade, que é Cristo. Né? Após a sua vinda, ou melhor, antes de sua vinda, falava-se das profecias, das revelações específicas do Senhor, as revelações individuais. Não se conhecia sobre Cristo, né? O Messias ainda não tinha vindo. E era justamente essas profecias, essas revelações, as palavras dos profetas, as visões, os sonhos, que era justamente o canal de salvação para aqueles que viveram antes de Jesus Cristo. Né? De alguma forma, indiretamente, Cristo era o objeto da salvação daquelas pessoas. E hoje, no Novo Testamento, após a vinda de Cristo, sua morte, sua ressurreição, não são mais as profecias, as revelações específicas e individuais de Deus, as palavras dos profetas, ou sonhos e visões, a fonte de salvação do povo, daqueles que creem em Deus. Era justamente Cristo, a própria salvação. Ou seja, Cristo, as suas ações, Ele era a salvação. Então a gente pode perceber que tudo gira em torno de Cristo. Toda a palavra de Deus vai buscar a sua centralidade, que é Cristo. E de alguma forma a nossa prática de igreja, enquanto igreja local, enquanto igreja propósito e intenção, nós vivermos igreja, passa por essa mesma metodologia. Cristo é o motivo de nós estarmos aqui. Um exemplo mais claro e mais prático para nós, amados, o próprio culto, né? O nosso culto aqui, o culto reformado, todo ele aponta para Cristo. Todos os atos do culto apontam para Cristo. Nós começamos o nosso culto entrando na presença de Deus, buscando a sua presença, né? Nos concentrando aqui enquanto igreja com os nossos irmãos. Por fim, depois, nós confessamos os nossos pecados. Nós reconhecemos quem nós somos nessa história. Nós reconhecemos a obra redentora de Deus nas nossas vidas e nós pedimos perdão pelos nossos pecados, sabendo que só Deus pode nos perdoar, só Jesus Cristo pode nos perdoar. E depois nós cantamos em louvores ao Senhor, nós exaltamos o seu nome, nós reconhecemos a sua majestade, nós entoamos louvores com nossa igreja, com as nossas vozes, nós cantamos ao Senhor. Por fim, nós dedicamos as nossas vidas ao Senhor, nós ofertamos os nossos recursos ao Senhor, à casa de Deus, né, à igreja, e nós somos enviados não para casa, né, para viver as nossas rotinas, e domingo que vem nós estarmos aqui novamente. Nós somos enviados para anunciar ao mundo, para anunciar aos não cristãos, aos ateus, aos profanos, aos pagãos, aquilo que nós estamos vivendo aqui neste exato momento, né. Tudo vai girar em torno de Cristo
e de sua obra redentora. E nós já vamos para o texto bíblico, mas eu queria provocar os irmãos a pensarem profundamente em alguns aspectos. 2 perguntas. Eu gostaria de que o irmão pensasse, não de forma monótona ou assim, natural, mas profunda, sabe assim? Pare e pense. Não precisa responder, obviamente, em voz alta, né? Responda aí no seu coração. O que nos move em nós, cada um de nós, querermos estar aqui, na igreja? O que tem sido a nossa inspiração para nós estarmos aqui? O que de fato tem movido os nossos corações a nós fazermos o que nós estamos fazendo aqui, né? Enquanto igreja local, enquanto igreja propósito, né? Qual tem sido a nossa inspiração? Né? E alguns exemplos. Será que é o pregador da noite que nos traz aqui? Será que são as músicas bem cantadas, bem executadas que nos traz aqui? Né? Será que é o fato de nós revermos pessoas que nós não temos contato durante a semana e é só aqui que a gente tem a oportunidade de conversar com elas, que nos traz aqui? Se a gente pensa na escola dominical, será que é o cafezinho da Vilce que nos traz a escola dominical? Embora seja uma bênção, né? Mas não é, de fato, nenhum o motivo de nós estarmos aqui, a primícia, né? A centralidade. Pense aí, vai pensando, o que de fato te traz aqui? São todos esses exemplos ou é simplesmente a resposta autêntica ao mover genuíno do Espírito Santo em nós? E se for isso, louvado seja Deus, amados. Nós continuemos assim, batalhando, né? E se nós mudarmos a perspectiva da nossa pergunta, e talvez agora fique um pouco mais pesado, um pouco mais difícil, e a gente precisa manter a mesma intenção ao responder nas nossas cabeças. O que muitas vezes, queridos, legitima o fato de nós não querermos estar aqui. O que muitas vezes tem tirado dos nossos corações o desejo de nós não querermos estar aqui, enquanto igreja local, fazendo o que nós estamos fazendo, enquanto igreja em intenção, propósito. Qual tem sido o motivo que muitas vezes tem tirado o nosso desejo de estarmos aqui? E a gente pode usar os mesmos motivos, né? Será que é o pregador, o pastor? Será que é presbítero A, B ou C? Será que é o fulano que está lá na recepção e eu tenho um enrosco com ele, então eu não venho para a igreja? Será que são os problemas relacionais? E igreja é isso, né? O evangelho tem esse aspecto relacional. O que tem tirado a nossa paz de estarmos aqui na casa de Deus, fazendo o que nós estamos fazendo? E se a gente pensar com intenção, o que é maior do que isso? O que tem sido maior no mundo do que nós estarmos aqui vivendo igreja, né? Quais são os motivos que legitimam, muitas vezes, a nossa negligência em vivermos igreja, em estarmos na igreja? Tudo isso que nós somos aqui, queridos, enquanto igreja, tudo isso que nós somos comissionados a fazer enquanto igreja, é muito menos sobre eu e você, e muito mais sobre Deus e sobre nós. Fiquem com essa palavra, sobre nós. É praticamente sobre isso que nós vamos refletir nessa noite. Então, assim, o que tem causado a nossa negligência em sermos igreja com excelência, em estarmos na igreja com excelência, é muito menos sobre eu e você, e muito mais, ou melhor, é muito mais sobre nós, sobre eu, você, no individual, do que sobre nós, sobre Deus, né, queridos? Não se trata, amados, de gostos pessoais, não se trata da supervalorização dos nossos esforços. Isso tem acontecido muito, tem se tornado natural, né? Ou daquilo que nós somos capazes ou não de fazer, estarmos aqui fazendo o que nós estamos fazendo. E simplesmente o fato de estarmos aqui se trata basicamente, unicamente, da glória de Deus, da sua vontade, e da edificação dos santos, ou seja, da nossa edificação, uns aos outros, né? E mediante a isso, todos nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. Não tem os melhores, os que ofertam mais, os que cantam, né? Os artistas. Não, todos nós estamos no mesmo nível. Todos nós estamos no mesmo patamar. Da mesma forma que o pecado em nós, ele nos iguala,
O Evangelho de Cristo também nos iguala, e mais do que isso, ele nos une, né? E nós vamos perceber a seguir, amados, durante a nossa exposição, que o Evangelho, ele é relacional. Tudo isso que nós fazemos aqui é relacional, né? Não diz respeito a mim, ou a você, diz respeito a nós. A intenção disso, ela é relacional, né? A intenção do Evangelho de Cristo é justamente o alimento da igreja genuína, dos membros bem ajustados ao corpo, cada um segundo a sua função, né? Cada membro segundo a sua função, de forma verdadeira e segundo a vontade de Deus. Ser igreja, comunidade essencial, se trata de nós, se trata do Evangelho e se trata de Deus. Agora sim, eu gostaria de convidar os amados a abrirem lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e nós vamos ler o capítulo 12, do versículo 12 ao 27. E você pode acompanhar no telão também. E diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado de beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não são do corpo, e nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não são o olho, e não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem ser menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com todos eles se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Nós vamos ler até aqui. Esse texto, ele expressa para nós a diversidade da igreja, né? Ele nos mostra sobre o aspecto relacional do Evangelho, né? Como uma união diversificada de pessoas, membros unidos sobre a mesma perspectiva. E no caso aqui, unidos em Cristo, que é a cabeça deste corpo, né? Na igreja de Cristo, amado, a primeira verdade aqui, ela existe espaço para você. Ela existe espaço para mim, né? Nós somos chamados a isso. E é importante a gente contextualizar esse texto aqui, essa passagem, ao contexto histórico, né? Por que o apóstolo Paulo, ele escreve, né, esse capítulo, esse versículo que nós lemos aqui? Primeiro de tudo, Paulo destina essa carta, essa epístola, especificamente esse trecho que nós lemos aqui, à igreja de Corinto. E o ano aqui era 55 depois de Cristo, né, durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele escreve esse trecho à igreja de Corinto, né? E é interessante, o pessoal que está frequentando a escola dominical, provavelmente domingo que vem nós vamos estudar isso juntos, né? Quando Paulo ele começa a trabalhar na igreja de Corinto, e é a referência lá em Atos capítulo 18, né? Ele durante a sua segunda viagem missionária. Então Paulo ele entra em Corinto, ele começa a trabalhar, e aqui a gente vê, né, toda raça de gente, judeus, romanos, gentios, escravos, livres, ele começa a fomentar a congregação de Corinto, a igreja de Corinto, né? E quando ele começa a trabalhar isso durante a sua segunda viagem missionária, é aproximadamente 3 anos antes
de quando Paulo escreveu essa carta aqui à igreja, né? E diz a palavra que Paulo ele ficou trabalhando lá em Corinto aproximadamente 18 meses, 1 ano e meio. Então ele começou a trabalhar aquela igreja, ele começou a falar de Cristo, ele começou a fomentar aquela igreja, aquela congregação, e ele ficou lá 1 ano e meio. Agora imagine nós, 1 ano e meio sendo instruído pelo maior líder do cristianismo que já viveu entre nós. Né? Um grande professor, um grande sábio. 1 ano e meio. E daí Paulo vai seguir a sua viagem missionária. E diz a Bíblia que Paulo, um ano e meio depois, né, aproximadamente lá, 3 anos depois, então você conta 1 ano e meio Paulo trabalhando, 1 ano e meio depois, Paulo ele recebe a informação de que a igreja de Corinto estava passando por sérias complicações. A igreja de Corinto estava passando por grandes desafios, grandes problemas que estavam levando o povo às divisões, às contendas, aos afastamentos, né, aos grupinhos, às panelas. Embora os grupinhos estivessem unidos, no meio deles tinha uma racha, né, um precipício. E a igreja de Corinto, ela estava por um cenário complicado. E tem alguns problemas aqui, amados. A igreja estava desenvolvendo aspectos negativos, como contendas e divisões, equívocos sobre os sacramentos. Então, o pessoal estava ficando bêbado na ceia do Senhor. O pessoal estava matando a sua fome na ceia do Senhor. Nós temos falta de ordem nos cultos. Então, era uma grande turba no culto, né? Não se respeitava ao Senhor, não se cultuava do jeito que era necessário cultuar. Nós temos as heresias teológicas e, por fim, toda sorte de imoralidade. E aqui a coisa é baixa mesmo, né? Imagine o pior. Era o que estava acontecendo lá naquela igreja de Corinto, né? E, historicamente, talvez um dos fatos, né, ou uma das causas, é que Corinto, além de ser uma metrópole grande, no mundo romano, era uma das mais corruptas, né? Então, assim, Corinto era destinada aos prazeres, né? Estrategicamente localizada no mapa, era um polo comercial, as pessoas passavam pela cidade de Corinto e buscavam satisfazer os seus prazeres, né, carnais, os seus prazeres humanos, né? E aí Paulo, esses problemas, obviamente, começam a interferir na igreja. A igreja ela não só escancara as suas portas para as coisas do mundo, como também começa a dar palanque. E aí a ruína é certa, né? São problemas que começaram a gerar divisões dentro da igreja, a gerar divergências de ideias, de pensamentos, que foram levando a afastamentos, que foram levando às contendas, né, às coisas ruins que estavam acontecendo aqui. E Paulo fica sabendo disso e escreve essa carta de exortação, de orientação e prudência, para que aqueles cristãos pudessem se preparar para lidar com essas situações. Amados, 2000 anos depois, não é diferente, né? É claro que hoje a gente não vê ninguém se embriagando com um cálice de ceia, ou, né, comendo mais do que deveria. A gente não vê esses tipos de baixaria hoje em dia. Mas, assim, a igreja passa por complicações também, né? A nossa igreja de Cristo, a igreja presbiteriana do Brasil, que seja, passa por grandes desafios também, né? E é justamente quando nós falamos de relacional, de diferenças de pensamentos, de posturas, de pessoas, né, resumidamente, é justamente essa variedade plural de personalidades que podem nos levar a situações e desafios que nos afastam um dos outros, né? E somado, a claro, toda sorte de mundanismo que a gente tem visto por aí. E, queridos, o resultado disso, a divisão, o afastamento, né, um seguir por um lado e outro seguir por outro, isso é coisa da nossa cabeça, tá? Isso é ação nossa. A Bíblia não legitima isso em lugar nenhum. Né? Você não vê Jesus Cristo, né, fugindo dos apóstolos, porque um brigava com o outro, um se desentendia com o outro. Isso é postura nossa. E isso é pecado, tá, amado? Não está na Bíblia, é pecado. Né? É justamente isso também o que estava acontecendo lá em Corinto, e que motivou o apóstolo a escrever essa carta, né? Especificamente esse trecho que nós lemos, queridos, versículo 12 ao versículo 27, vai tratar dessas divisões
que estavam acontecendo na igreja, né? Vai tratar desses afastamentos que estavam acontecendo lá na igreja e que vai direcionar e nos orientar, segundo, obviamente, uma perspectiva cristã de união, ou seja, nós como membros de um corpo, o corpo de Cristo, juntos nós formamos a igreja. Juntos nós somos a igreja, né? E, obviamente, sobre a supervisão de Cristo, que é o próprio cabeça da igreja, né? Então não tem esse negócio de eu, você ou nós ali, né? Um grupinho, não. É todos nós. É todos nós. Igreja é todos nós. Independente do que você acha ser certo, que você acha ser errado. Tá? É todos nós. E aí nós vamos ver quem está certo e quem está errado. Alguns pontos importantes, queridos, que a gente pode tirar dessa breve passagem que nós lemos, né? E como um bom presbiteriano, eu considerei aqui 3 pontos importantes para nós refletirmos, né? O primeiro deles é o seguinte, presta atenção. Nós somos unidos no poder do um. Muitos membros que unidos formam um só corpo. Então vamos voltar lá para o versículo 12 e 13. Você pode acompanhar aí. Olha que interessante. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito, né? E é justamente sobre essa união, no poder do um, que o Evangelho ele se apresenta a nós. É sobre essa união, no poder do um, que as perspectivas de sermos e estarmos na igreja é apresentada a nós. Ou seja, a essência aqui ela é relacional. Não é sobre mim e sobre você, é sobre nós. A metáfora do corpo, aqui pelo apóstolo Paulo, usada, ela é justamente para falar à comunidade, ou melhor, falar da comunidade e a ela própria, né? A comunidade aqui é uma só. Tem muitas pessoas e muitos grupos diferentes, mas formam uma só comunidade. É uma só igreja, né? Muitos membros, mas que formam um só corpo, corpo de Cristo, uma só igreja. Eu gostaria de compartilhar um parágrafo aqui de um autor que eu gosto muito, Emanuel Ziga, no seu livro justamente O Poder do Um, e é um livro que ele trabalha para lideranças de igreja, e ele escreve um entendimento muito interessante sobre essa diversidade, ou seja, nós, né, unidos em um único propósito. E ele começa com uma pergunta: por que 2 ou mais pessoas deveriam se tornar uma só? E ele responde: é porque essa é a única maneira pela qual poderiam produzir resultados além de si mesmas. É como se todos tivessem uma cota produtiva em um depósito bancário chamado único, do qual multiplicariam seus recursos para juntos construírem um futuro incrível. O número 1 reflete, queridos, o máximo em qualidade. O número 1, ele reflete o máximo em status e ele reflete o máximo em importância. Então aqui o imperativo é que nós precisamos nos unir. Né? Temos problemas? Claro que temos. Passamos por dificuldades? Claro que passamos. Relacionado à igreja, tá, amados? Mas nós precisamos nos unir. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Nós precisamos nos unir a ponto de sermos um com Cristo e a ponto de sermos uns com os outros, né? Então, falando de problemas relacionais, complicações, divergências ministeriais, é tudo legítimo. Né? Mas quando nós falamos de igreja, enquanto propósito, enquanto local, nós precisamos estar unidos em Cristo. Unidos na mesma direção, sobre a supervisão do cabeça da igreja, que é o próprio Cristo. Né? Segundo ponto que nós podemos tirar desse texto é o seguinte: nós somos diferentes, mas nós estamos unidos no mesmo propósito. E aqui a gente vai discorrer quase que todo o resto do texto. Você pode acompanhar aí do versículo 14 ao 26. E diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo,
nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podemos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Até aqui. Então, amados, a graça de podermos ser igreja, a graça de podermos estar na igreja, ela é acessível para todos nós. Né? O Evangelho de Cristo, sendo rico da forma que é, sendo poderoso da forma que é, inclusivo, participativo, ele é acessível a todos nós. Né? O amor de Deus é para todos aqueles que creem, e é para mim, é para você. Eu gostaria de compartilhar uma outra citação do autor Danilo Figueira, né, no seu livro As Varas da Multiplicação. Ele também nos traz um entendimento, um parágrafo interessante, que compartilha muito do que nós estamos falando aqui. As diferenças que as pessoas têm entre si não são um problema, mas uma riqueza a ser explorada. Viver em comunidade não nos propõe sermos crentes em série, todos iguais, feito produções de coisas descartáveis, mas sim a implantação dos valores do reino de Deus em pessoas distintas. Quando a igreja se torna apenas uma máquina de produzir adeptos em série, como no atacado, sem relacionamentos profundos e sinceros, o que pode surgir daí é uma rigidez que impeça a transformação ao nível que se necessita. Então é exatamente isso que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. As pessoas estavam se dividindo, as pessoas estavam se afastando uma das outras, dada pelos motivos de gostos pessoais, pensamentos pessoais, dada pelos motivos dos aspectos do mundo entrando dentro da igreja e convertendo os cristãos ao mundo, né? E a igreja passava por esses problemas e o resultado disso era os afastamentos, as divisões, né? E assim, amados, quando nós falamos de igreja, quando nós falamos de relação evangélica, é aqui eu falo do Evangelho de Cristo, o verdadeiro, o puro e simples. Quando nós falamos disso que nós estamos fazendo aqui, é importante dizer que na igreja de Cristo, não a minha, nem a sua, nem de Ciclano, a igreja de Cristo, existe espaço para o meu crescimento e para o seu crescimento. Amém? Existe espaço, queridos, para você e eu nos sentimos parte dessa igreja, parte desse corpo, né? Como nós lemos, não são as diferenças que devem nos separar, né? Mas, de forma contrária, nos unir nesse propósito de sermos igreja. Igreja enquanto corpo, igreja enquanto união de membros, né? Terceiro ponto que nós podemos tirar desse trecho que nós lemos aqui, e por fim só sobrou uma frase, né? Só o finalzinho do versículo 27, que diz o seguinte: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse Cristo. Nós somos corpos de Cristo e individualmente membros desse corpo, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele nos traz uma perspectiva um tanto quanto interessante e quase que um paradoxo incrível, né? Percebam, nós somos corpos de Cristo. Nós,
Não é eu e você. Nós, a igreja toda, a igreja de Cristo. Todos nós somos corpos de Cristo. Né? É sobre nós e a todos nós. Individualmente, e aqui é justamente, agora sim, cada um com seu cada um. Né? Cada um com seu tipo de personalidade, com a sua criação, com o seu entendimento das coisas. Né? E assim, o entendimento das coisas não é assim a verdade de cada um. Né? É a sua percepção daquilo que é o certo, daquilo que o Senhor nos ensina. Cada um com as suas habilidades, cada um com seus trejeitos, uns mais espirituais, uns mais racionais. Cada um individualmente como membro desse corpo. Que corpo? Aquele que todos nós somos membros. Aquele que todos nós somos, né? Então, todos nós somos corpo de Cristo. Individualmente, membros desse corpo. Né? A igreja, queridos, ela é para todos nós. Para todos nós que estamos aqui. Fazendo o que nós estamos fazendo. Buscando o que nós estamos buscando. Né? Existe uma intenção nisso. Existe uma espiritualidade, um propósito. Né? Nada está aleatório. A igreja, ela é para todos nós. E apesar das muitas dificuldades, dos problemas, nós somos chamados a ser igreja. Amém? Amém, igreja? Diz amém. Louvado seja Deus. E olha só, se o Senhor nos chama, é porque Ele nos quer aqui. Se o Senhor nos chama, se o Senhor te traz até aqui, se o Senhor te traz até aqui, é porque Ele te quer aqui. É porque Ele quer falar ao seu coração. É porque Ele quer trazer essa essência da comunidade essencial, da igreja, sobre nós. Eu gostaria de ir partindo para os finalmente e deixar algumas aplicações para a nossa prática essencial de igreja. Ou seja, aquilo que pode colaborar para que nós sejamos igreja com excelência, para que nós frequentemos igreja com excelência, para que nós vivamos igreja com excelência. E a primeira aplicação que eu gostaria de deixar para os irmãos é a seguinte: quando nós falamos de igreja essencial, é quando nós nos concentramos nas pessoas. Né? O objeto da igreja são as pessoas, né? São as pessoas, somos eu e você, somos nós, como nós falamos aqui. Nós precisamos nos concentrar nas pessoas. Isso aqui é um bom exemplo. Jesus, quando Ele falava aos seus apóstolos, ou então às grandes multidões, Ele se concentrava tanto naquelas pessoas que o seu coração se compadecia delas. Jesus, quando Ele falava às multidões, Ele se concentrava tanto nas pessoas que o seu coração se compadecia delas. É justamente essa empatia de amor que nós precisamos desenvolver na igreja. Né? É justamente essa empatia, essa relação singular, essencial e intencional que nós precisamos desenvolver na igreja, né? E aqui, amados, é importante falar, não é a gente se sensibilizar com o outro a ponto de dizer amém para tudo e para todos. Não é essa a relação de que eu estou falando aqui. Não é esse o tipo de concentração que eu estou falando aqui. Eu estou falando de um negócio íntimo, próximo. Já ouviu falar em discipulado? É exatamente esse tipo de relação. É algo profundo. Amados, e em tempos, queridos, de que tudo é muito afrontoso, confrontoso, como nós vimos lá na igreja de Corinto, as pessoas não queriam se concentrar nas pessoas, as pessoas não queriam ouvir as pessoas não queriam falar às pessoas. Nós precisamos dessa sensibilidade relacional. Nós precisamos nos relacionar com o outro da mesma forma que Jesus se relacionava com as pessoas. Amém? É exatamente essa maneira de como nós precisamos nos concentrar nas pessoas. Uma relação intencional, profunda. Amém, igreja? O segundo ponto que nós podemos aplicar aqui é o seguinte: igreja essencial é quando o nosso caráter é moldado ao ser provado. Igreja essencial é quando o nosso caráter ele é moldado
ao selo provado, né? Quando nós lidamos com situações difíceis da forma correta, nós crescemos, né? Isso é bíblico, né? O próprio apóstolo Paulo vai falar isso em algumas passagens, né? Quando nós lidamos com situações difíceis da forma correta, nós crescemos, né? E o que significa ter o caráter moldado? Significa simplesmente que nós, seja onde for, da maneira que for, estarmos tentando ser as pessoas que Jesus quer que nós sejamos. Isso é ter caráter moldado, né? É saber nos relacionarmos, é saber lidarmos com as situações difíceis, né? É contornar as situações. Não é fazer igual eles estavam fazendo lá em Corinto, tretando entre eles, né? Vivendo situações difíceis e fugindo pela culatra, saindo para fora. É ao contrário disso. Isso é postura nossa. Isso é fuga, é pecado, gente. Jesus não ensina isso para nós. É justamente ao contrário. É nós lidarmos com as situações. A igreja, da mesma forma lá em Corinto, e hoje, a igreja de Cristo, ela é governada, ela é praticada, ela é conduzida por homens. E enquanto for assim, nós não estaremos isentos de complicações. Enquanto for assim, nós não estaremos isentos de dificuldades, de testes em nosso coração, em nossa mente, em nosso caráter. Mas é justamente essas as oportunidades que o Senhor nos dá de crescermos, né? Acerca desse crescimento que molda o nosso caráter, Paulo escreve lá em Efésios 4, 13 ao 16. Acompanhe comigo, você pode me ouvir. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, feito um caniço no vento, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, crescermos em Cristo, leve essa frase com você. Coloque no fundo do seu coração. Crescermos em Cristo significa nós crescermos em todas as áreas das nossas vidas. Crescermos em Cristo significa nós crescermos em todas as áreas das nossas vidas. Não é só o que diz respeito aqui dentro da igreja, né, ao sermos igreja de forma mais condicionada, intencional. É todas as áreas das nossas vidas. É termos convicção provada de que nós estamos seguindo a Cristo e buscando ser seus imitadores, né? Lembra do que é caráter? É seguir a Cristo, é ter essa sensibilidade de que você está no caminho certo. E uma última aplicação que nós podemos deixar aqui aos amados, igreja é essencial, e aqui o bicho pega, talvez seja a nossa prática mais difícil, mais desafiadora. Igreja essencial é quando nós somos obedientes a Deus. Né, a principal por último, que é por meio dessa, que talvez todas as outras sejam excelentes, ou todas as outras sejam péssimas. A maior exigência que Deus faz ao homem não é a de carregar a sua cruz, não é de ofertar de forma demasiada, não é de ser intencional em todos os ministérios da igreja, não é de trazer visitantes e mais visitantes para o culto. A maior exigência que o Senhor nos faz não é de sermos intencionais em tudo que nós fazemos aqui na igreja, embora tudo isso seja uma bênção, louvado seja Deus. A maior exigência que o Senhor nos faz é que nós sejamos obedientes à sua palavra, à sua vontade. E rapidamente está escrito em 1 Samuel, capítulo 15, 22 e 23, porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar.
Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então a gente vê aqui, é claro para nós, em submissão, amados, a Deus é rebeldia, consequentemente pecado. É indispensável para todo aquele que deseja cooperar com o Senhor, conhecer a autoridade de Deus. E nós falamos aqui do corpo. Nós, enquanto membros ajustados em um corpo, o corpo é Cristo, é a igreja. E desse corpo, Cristo é a própria cabeça. Ele é a autoridade. Se nós não estivermos submissos a isso, se nós não reconhecermos o nosso lugar neste corpo e queremos tomar o lugar da cabeça, né? Estarmos querendo tomar posições que não nos competem, querendo ser outro tipo de membro, o que aparece mais, isso é pecado, querido. Isso nos afasta de Deus. Quando mais nós abraçarmos o pecado, quando mais nós vivermos em pecado, mais distantes nós estaremos de Deus. E tudo isso que nós entendemos aqui, entra por aqui, sai por aqui, não vai fazer sentido nas nossas vidas, não vai fazer sentido nas nossas mentes. Jesus Cristo, o próprio Deus, aquele que nos salvou, nos justificou e hoje novamente nos chama para sermos servos fiéis. Esse é o nosso cabeça, esse é o nosso Deus, para sermos igreja com propósito, membros que verdadeiramente formam um corpo. Amém? Esse é o chamado do Senhor para nós, enquanto igreja essencial. É nós sermos membros intencionais. Nós reconhecermos a nossa função neste corpo, o que nos compete, a nossa atividade, e nós agirmos em união com os outros membros. Isso é ser igreja, né? O aspecto aqui, ele é relacional. O aspecto aqui, ele da mesma parte que ele é relacional, ele não diz respeito à exclusividade, à individualidade, ao que eu quero, ao que o fulano quer. Ele diz respeito ao caminho que nós precisamos seguir enquanto igreja, enquanto todos nós. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar aqui. Senhor Deus bondoso, Pai celestial, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo que o Senhor nos concede de estarmos aqui na Tua casa, ó Deus. Trazendo sentido, ó Deus, a perspectiva da igreja nas nossas vidas, ó Pai. Trazendo, ó Deus, e praticando aquilo que o Senhor nos chama a fazermos enquanto igreja intencional, enquanto igreja essencial, Deus. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos dê, ó Pai, condições de nós nos relacionarmos da forma que o Senhor quer que nós nos relacionamos com os nossos irmãos, ó Pai. Nós vimos aqui a igreja de Corinto destruída, ó Deus, pelas coisas do mundo, pelas concepções pessoais, individuais, ó Deus. Nós vimos aqui, ó Pai, a igreja sendo dividida, ó Deus. Nós vimos uma cisão no meio da igreja, ó Pai, e nós não queremos isso para a nossa igreja. Nós não queremos isso para a nossa vida de igreja, ó Deus. Nos ensina a nos relacionarmos, ó Pai, com a mesma intenção que o Seu Filho se relacionou com as pessoas, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a termos um coração e um caráter moldado, ó Deus, às dificuldades, às contendas, às divisões, ó Deus. Não nos deixa fugir dos problemas, ó Pai. Não nos deixa, Senhor, optar pelo caminho mais fácil, ó Pai. Mas nos ensina por meio dessas dificuldades, ó Deus. Como o Senhor trabalhou na vida do apóstolo Paulo para ensinar os cristãos daquela igreja, ó Pai. Nos dê um coração moldado, ó Pai. Nos dê um coração, ó Deus, trabalhado, ó Pai. E nós pedimos que o Senhor continue testando os nossos corações. É porque essas são as oportunidades de nós crescermos, ó Deus. Nós não vamos crescer, ó Pai, na zona de conforto. Nós não vamos lapidar o nosso ser, o nosso caráter, Pai, se nós estivermos estagnados, ó Deus. Tudo tem o seu propósito, a sua mão por detrás, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina a termos o nosso caráter, o nosso coração moldado, ó Pai, ao nós sermos testados enquanto igreja, Deus. Ó Pai, também, ó Pai, nos ensina, Senhor, a sermos obedientes à sua vontade, Deus. Nos ensina, ó Pai, a sermos obedientes à sua palavra, Senhor.
aquilo que o Senhor, ó Deus, diz para nós fazermos, a direção que o Senhor diz para nós seguirmos, ó Pai. Não nos deixe, ó Pai, cair na tentação das coisas do mundo, cair nas tentações dos nossos egos, ó Pai, antropocêntricos, das coisas que nos afastam de Ti, Senhor. Não nos deixe, ó Pai, seguir dessa forma, Pai. Nos dá um coração obediente, ó Deus, submisso ao Senhor, que cumpre a Sua palavra, Deus, que cumpre aquilo que o Senhor diz para nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, a sermos obedientes, ó Pai. Tira essas coisas, essas posturas dos nossos corações, ó Deus. Traga sensibilidade, ó Deus, de comunidade, de essência, de relação intencional às nossas vidas, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser a igreja essencial, Pai. Unidas no poder do Pai. Nós queremos ser igreja como membros diferentes, ó Deus, mas unidos, Senhor, no mesmo propósito, ó Pai. E nós queremos ser membros, ó Deus, unidos neste corpo, ó Pai. O seu corpo, a sua igreja, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja?